informações. Primeiro, a situação da coletiva em que o Carille não apareceu incomodou bastante a diretoria, não a ponto de quererem demitir, eu não vou aumentar a informação nem nada, tá? Porque aí já vão pensar, tem chance de demitir, falta poucos soldados. Não, a reunião não foi feita para possível demissão, para assustar o Carille, para bambear, nada disso. Mas a situação ficou muito desconfortável. Teve gente dentro da direção, no entorno do Marcelo Teixeira, que viu a situação como, ele não tem esse direito. Ele deveria ter ido dar explicações para a imprensa, explicar o porquê de tais jogadores, explicar o porquê que ele não tem ficado em pé ali na frente do gramado para, enfim, solicitar, dar instruções e tudo mais. Então foi uma situação que pegou a diretoria e quis realmente se reunir com o Carille para colocar os pingos nos is, para realinhar as expectativas novamente, para explicar o quão é importante, apesar do momento do Carille com a torcida, o Santos está ali brigando na liderança, estava líder, inclusive, então, no momento que estava ocorrendo a reunião, no caso, né? Estava líder naquele momento, então, assim, é muito difícil, e a diretoria entende isso, como eu disse ontem, eu trouxe uma mensagem de uma fonte que é ligada à direção, sobre o quanto o próprio Carille se indispôs com a torcida, e hoje é muito difícil de recuperar e cativar de novo essa torcida. Por mais que esteja vencendo, o desempenho é muito ruim, incomoda, e a diretoria entende essa parte. Mas foi o próprio Carille que se colocou nessa posição. Então, assim, a diretoria basicamente passou esse recado, tu se colocou nessa posição, mas não tem como você deixar de ir em uma coletiva. Então, assim, foi uma situação de pedido, de uma reunião tranquila, tá? O Carille explicou que ele está muito em paz, que a situação, apesar de ainda um pouco caótica com a torcida, está muito em paz em relação à tabela, ao trabalho dele e tudo mais. Mas essa questão específica da coletiva foi uma questão que a diretoria quis reunir e explicar o quanto é importante ele aparecer, até por questão de tudo, né? Patrocínio, como eu falei ontem, não querendo desmerecer o auxiliar, mas, são pesos muito diferentes ver um auxiliar falando e ver o próprio Carille falando sobre alguma questão. Peso de notícia, a gente quer dizer, tá? Então, ocorreu uma reunião com o Carille para colocar pingos nos is e realinharem as expectativas e cobrarem algumas situações. E aí, juntando com a questão do treino, novamente a diretoria vai influenciar novamente no trabalho do Carille. Então, esses treinos em 2 períodos, algumas questões menores que ocorrerem, assim, provavelmente vai ter um dedo da direção por pedido mesmo, sabe? A gente quer que você treine em 2 períodos, a gente quer que você use tal jogador, de repente, não tenho certeza, mas pode ter sido um pedido também. A diretoria vai voltar a colocar um dedinho outro ali no trabalho do Carille, com a permissão dele, tá? Foi uma conversa tranquila, volto a pontuar, mas são informações que precisam ser voltadas para a torcida, para entenderem também que a diretoria, apesar de estar satisfeita com o trabalho, apesar de a gente saber que o desempenho está ruim, mas que na tabela o Santos fica entre primeiro, segundo, eles estão de olho nessa questão de imposição dentro de clube também. Então, eles puxaram a orelha do Carille ontem. Então, Gabi, eu vou até aproveitar, tem muita gente no chat perguntando, mas já aproveito também para colocar o do Kelvin Santos, da TJ, que aliás, parabéns para a TJ, que fez aniversário esses dias. O pessoal está perguntando muito sobre o que o Wagner Frederico trouxe na live dele ontem, vídeo, eu não tenho certeza, enfim. Sobre o Carille se emocionar, quase chorar no vestiário após o jogo. Você está perguntando, Kelvin pergunta se você sabe se é verídico e tal. O Wagner, de fato, trouxe isso ontem, que o Carille não foi para a coletiva após perceber, o que o pessoal está falando, que as vaias são só para ele, não para o time em si. O que meio que não é verdade é que nesse jogo em específico o time venceu, Então fica um pouco chato você vaiar o time em si. Você usa o técnico como símbolo da falta de futebol. Mas contra o Amazonas, Ponte, Avaí na Vila, as vaias foram para o time também. Enfim, o pessoal está perguntando se você tem essa informação do quase choro, por assim dizer. Mas, cara, não tem essa informação. Desculpa, tá, pessoal? Eu não tive. Eu sei que ele tá chateado, realmente, assim, a situação para ele. Ele sabe que tá desagradável, ele sabe que ele sai praticamente correndo no último jogo na Vila Belmiro, porque realmente as vaias foram bem direcionadas ao Carille depois de uma vitória. Então, realmente, mexe com a pessoa, né? Mas não soube do choro. Soube que tem uma chateação envolvida, lógico. Tanto é que a diretoria também chama para, enfim, dar esse suporte, explicando que ele é alvo, basicamente, A torcida escolheu ele como alvo por conta da situação do Corinthians, por conta do desempenho, por não usar determinado jogador, que foram escolhas, repito, dele. Então, assim, a diretoria quis basicamente esclarecer, colocar em branco, assim, falar, você que escolheu, tá? Você que quis negociar com o Corinthians e deixar a situação complicada para você naquele período, a gente não demitiu, aí você continuou fazendo birra com alguns jogadores, e aí você começa a desempenhar de uma forma que a torcida não agrada. Então, assim, foi uma conversa quase que
Eu não vou falar aqui de psicólogo, assim, porque eu desmereço os psicólogos. Mas a diretoria quis dar esse respaldo psicológico indireto, assim, para explicar que ele está sendo alvo e para ele relevar, basicamente, né? Você está sendo alvo da torcida, não é mais os jogadores, é você, e é isso. Mas o choro em si, eu não tenho a informação, tá? Eu sei que a conversa ocorreu mais como uma cobrança e situar a situação dele para ele próprio.